Hoje a gente vai começar um debate sobre o histórico dessa política de proteção, né? Por isso convidamos a Sandra Carvalho, da Justiça Global e do Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos, que acompanha esse processo desde o início. Para que a gente tenha os subsídios todos, né, para tomarmos as decisões aí sim no pleno seguinte, em que vamos fechar esse debate e aí vai nos demandar resoluções, né, a serem tomadas pelo Conselho. E por que isso é fundamental? Porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos é a instância responsável por todo o monitoramento da política de proteção, do estabelecimento do plano, e também é quem ficará responsável por fazer isso durante sua vigência de 10 anos. Então, é por isso que a gente está pautando e colocando esse debate aqui hoje. Hoje eu venho aqui com um duplo papel, né? Porque falar um pouco da história do PPDDH é também falar da história do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Então, acho que tanto o comitê quanto o PPDDH, eles completaram o ano passado 20 anos de existência. E nós, organizações da sociedade civil, participamos ativamente tanto da criação, da concepção do PPDDH e da criação desse programa, ainda quando foi no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, instalado um grupo de trabalho que foi formular a política. E o Comitê Brasileiro, ele foi criado, e o programa então foi lançado em outubro de 2004, pelo então ministro Nilmário Miranda, e o comitê, uns meses antes, em agosto, em São Paulo, por ocasião da terceira consulta latino-americana para defensoras e defensores de direitos humanos. Era um momento em que as Nações Unidas tinham há pouco criado, né, a sua relatoria para pessoas defensoras de direitos humanos. A gente tinha também a resolução da ONU para pessoas defensoras de direitos humanos, era recente. A Comissão Interamericana tinha instaurado a sua... Ainda era unidade especial para defensores de direitos humanos, que depois se tornou numa relatoria também. E as organizações da sociedade civil, da região da América Latina, estavam, então, promovendo um debate sobre a necessidade que os países adotassem medidas de proteção, instituições de proteção para defensoras e defensores de direitos humanos. E um grupo de organizações como a Justiça Global, a Terra de Direitos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Grupo Tortura Nunca Mais. Nós, então, quando estávamos participando, o GAJOP já estava desde dessa época também, resolvemos, então, criar o Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos para contribuir na formulação da política pública e acompanhamento. E assim foi, né? Então, nós tivemos, em 2004, a instalação do comitê e, na sequência, o programa de proteção. Muitos eram e seguem sendo os desafios da política de proteção. Naquele ano de 2004, o programa foi instalado no Pará, em Pernambuco, né, Edna? E no Espírito Santo, porque a gente vivia nesses estados situações muito dramáticas. Para vocês terem uma ideia, no início de 2005, uma das primeiras missões do Ministério de Direitos Humanos e do próprio PPDDH foi uma missão ao estado do Pará, em que nós estivemos com 2 defensoras. A primeira delas, Dona Maria Joel Dias da Costa, que é a primeira pessoa inserida no PPDDH e que até hoje, pasmem, segue inserida na política de proteção e com escolta policial.
Então, aí a gente vê um pouco dos desafios que a gente tem ainda na política de proteção. A outra era a Dorothy Stang. Estivemos com ela um pouco mais de uma semana antes dela ser assassinada. Ela também estava em processo de ser inserida no PPD-DH. Então, o assassinato da Dorothy, ele causou uma comoção, né, internacional e também deu a linha de como era preciso que a política fosse priorizada. Porque até aquele dia, até o momento da morte dela, se sabia da importância de uma política, mas não da sua urgência. E acho que esse foi um marco muito, muito importante para a política. Hoje, passados 20 anos, nós temos muitos desafios. O programa está implementado em 10 estados da federação. Hoje, cerca de 1.400 pessoas estão inseridas na política de proteção. Os maiores, o segmento mais ameaçado e que hoje compõe quase que 90% das pessoas inseridas são aqueles que lutam pelas questões de terra, território e meio ambiente. A gente vai viver a COP agora, né? E isso chama uma alerta que é importante que a COP venha ao Brasil, mas é mais do que isso, é importante que a gente tenha políticas públicas que protejam as pessoas que estão nessa luta e a própria questão, né, que o Lula vete agora, na sua integralidade, o Campelli da devastação. Então, assim, são todos esses desafios. Ao longo de todos esses 20 anos, o comitê, então, que foi criado lá concomitante, assumiu uma tarefa de produzir recomendações. Então, antes nós tínhamos as cartas que eram entregues a ministras e a ministros de direitos humanos ao longo de muitos anos, com as recomendações para o aperfeiçoamento da política. Por exemplo, a gente já destacava que a forma como o programa até hoje é executado, ela é falha, porque essa forma de conveniamento entre o Estado, né, o governo federal, o governo estadual e uma organização da sociedade civil fragiliza as organizações da sociedade civil que tem que assumir um papel que não é delas, responsabilidades que não cabem a elas, né? Então, a gente precisa que a política pública seja mais forte do que isso. Que as instâncias, o poder público assuma mais fortemente a liderança dessa proteção, não desconsiderando o papel fundamental e essencial da sociedade civil. Mas ela não tem atribuição em articular políticas públicas, em acionar. Estávamos agora negociando a retomada de uma escolta policial para uma defensora extremamente ameaçada. Qual é a capacidade da sociedade civil em articular as forças de segurança pública? Então, esse ainda segue sendo um desafio muito, muito forte, né? Um dos muitos. Se traz também a essência de um programa de proteção que a gente luta até hoje. O enfrentamento das causas estruturais. Se a gente não enfrenta as causas estruturais que geram as ameaças e os ataques, a gente está enxugando gelo. Então, a gente precisa ter uma política fortalecida. Lamentavelmente, a partir de 2016, nós sofremos um baque, porque a gente tinha um rol de organizações da sociedade civil que compunham a então Coordenação Nacional do Programa de Proteção. E um decreto assinado um pouco antes da presidenta Dilma sofrer o golpe, o processo de impeachment, alijou a participação social da política. Ela criou o que a gente queria muito, que fosse Conselho Deliberativo, mas não previu a participação da sociedade civil e de outros órgãos, doutor Nicolau, porque ali a PFDC ela participava muito ativamente dessa coordenação nacional.
e também foi alijada dessa participação. E empreendemos uma luta muito grande para retomar a participação social. E somente em 2023, daí já no primeiro ano, né, do terceiro mandato do presidente Lula, nós conseguimos conquistar de novo, através de um decreto nacional, a criação do Conselho Deliberativo do PPDDH, com participação paritária entre sociedade civil e poder público. E eu hoje tenho também a honra de participar, sou conselheira do PPDDH, representando minha organização de origem, que é a Justiça Global. Mas foi uma luta muito árdua da sociedade civil. E também dentro desse processo de fortalecimento, por exemplo, o Comitê Brasileiro se articulou com o Ministério Público Federal, que moveu uma ação civil pública que terminou determinando que o Brasil precisasse adotar um plano nacional de proteção aos defensores de direitos humanos. Daí eu reafirmo o compromisso do Comitê Brasileiro com esse processo, que mobilizou a sua base para participar ativamente. Essa ação foi formalizada através do GTT Salles Pimenta, que também contou com uma composição paritária, né? Dessa composição do GTT, quase 90% das organizações compõem a rede do Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos, que são 45 organizações e movimentos sociais de todo o território. Como estamos aqui no CNDH, também não poderia deixar de ressaltar, ao longo desses anos, a parceria do Comitê Brasileiro com o Conselho. Realizamos diversas missões, acabamos de voltar de uma missão ao Paraná, né, uma missão conjunta, com o povo Avá-Guarani, mas já estivemos em 2 missões no oeste da Bahia. Fizemos uma missão muito grande no Rio de Janeiro, também na questão da segurança pública e da violência policial, entre muitas outras iniciativas. O comitê, ele não faz mais as cartas, não entrega mais as suas cartas aos ministros, porque a gente hoje compõe a Comissão Permanente de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos do CNDH, e nós aperfeiçoamos a nossa atuação. E já há quantas edições, Tati? A 5ª edição do nosso dossiê Vidas em Lutas. E essa é uma edição especial, que nós vamos aqui deixar para o Conselho também, que comemora 20 anos do próprio comitê e da política pública de proteção. É uma retrospectiva, é uma história. E é uma história de luta de defensoras e defensores de direitos humanos. Se hoje a gente tem 1.440 pessoas inseridas na política pública, a gente sabe que essa parceria entre o comitê e o CNDH tem seu mérito nessa trajetória, que a gente fortalece o comitê e o Conselho Nacional de Direitos Humanos fortalece a política de proteção a defensores de direitos humanos. Então, acho que a gente agora vai trilhar os nossos próximos 20. Como comitê, eu queria anunciar que a gente está dando passos importantes para criar laços internacionais. Então, esse ano nós estamos realizando vários intercâmbios com organizações parceiras. Já estivemos na África do Sul, em Gana, já estivemos na Colômbia e vamos agora, né, Letícia, para as Filipinas e vamos trazê-los para o nosso encontro nacional no próximo ano e vamos realizar uma atividade também no âmbito da COP. Mas mais do que isso, a gente fez questão de vir fazer essa apresentação para as conselheiras e conselheiros, porque nós queremos
reafirmar o compromisso do comitê para que o Conselho Nacional de Direitos Humanos seja reconhecido como uma instituição nacional de direitos humanos. Muito obrigada.